Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos nós mais uma semana aqui nesta sala de aula virtual. Quer dizer, né? A gente vai ficar assim por um bom tempo, mas a partir da semana que vem a gente já volta com umas atividades presenciais, né? Com os horários um pouco mais longos, mas as atividades presenciais. Eu fui dar uma aula no cursinho que a gente foi testar algumas coisas, né? Só uma conversa paralela aqui, nada a ver. E, cara, eu senti muita, muita alegria em voltar para a sala de aula e fazer meus quadros, tá? Espero que eu consiga voltar com todo esse ano. Ficou muito legal, tipo assim, faz falta. Eu percebi isso, faz muita falta, tá? Apesar de tudo, faz muita falta aquele ambiente ali. Para quem gosta de estar ali dentro, é claro, né? Foi muito legal. Bom, vamos esperar. Tem muita gente entrando, tá normal a quantidade de pessoas que estão entrando, né? Cerca de 26 por aí ainda. Ou reduziu bastante esse período agora, esses dias? Enfim, eu esqueço que ninguém responde nada aqui nessa sala de aula. Eu também vou ficar quieto. Depois, quando todo mundo entrar, a gente começa a aula. Bom, pessoal, vamos lá então. Olha só, nossa aula hoje vai ser um pouco mais curta, talvez, num sentido que a gente tem algumas atividades aí para fazer e concluir um capítulo de Química 2, capítulo 15, tá? Gustavo já sabe. Olha, da turma de vocês eu não sei falar. Eu ia até perguntar, mas tem poucas pessoas online, então eu nem sei, né, para te falar a verdade, quantas pessoas da sua turma irão retornar para a sala de aula ainda esse ano, tá? É como eu disse, esse retorno, isso eu vou voltar a afirmar aqui para deixar bem claro mais uma vez, que é mais uma posição, um pensamento pessoal do que profissional, assim, em termos de análise do contexto profissional, tá? Na minha concepção, a gente está voltando agora, não pelo fato de que é obrigado a voltar porque o governo determinou e etc. Não, eu acredito que não, tá? Pelo andar assim das coisas que eu leio em relação às vacinas e etc., a gente ainda vai ter um período do ano que vem ainda que a gente vai estar dentro dessas normas ainda de protocolos de segurança até, né, a vacinação conseguir atingir um número de pessoas consideráveis. Então, eu acredito que esse retorno agora, nesse final, seja mais para que as pessoas comecem a se adaptar a esse modelo que vai permanecer ainda por algum tempo o ano que vem. Tá? Então, na minha concepção, eu acredito que seja esse o objetivo do governo nesse momento. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Yuri, então eu não sei te responder, tá bom? Eu não sei mesmo. Não perguntei. Oi, Júlia, bom dia. Não perguntei exatamente da turma de vocês quantas pessoas pretendem retornar, tá? Não que isso seja algo relevante, assim. Eu vou ter que estar na escola de qualquer jeito. Mas da turma de vocês eu não sei. Eu sei que algumas outras turmas têm poucos alunos que estão retornando,
A maioria vai estar no modelo online ainda. É, é isso aí, né? Você que tem que ponderar, né? A gente chega num momento que a gente que tem que ir ponderando se isso será ou não é, suficiente para o meu aprendizado, né? Você tem que pensar que agora, nessa altura do campeonato, literalmente, nós estamos chegando no momento final do ensino médio, vocês, nesse caso, o próximo ano é o último ano do ensino médio. Não que eu esteja adiantando nada, tá? Mas né, essa é a realidade. Melhor jogar com a realidade do que ficar fantasiando e depois criar expectativas que talvez não sejam atendidas. De qualquer forma, o ano que vem é o último ano, então é preciso que a gente vai amadurecendo com o tempo, tá, pessoal? Isso que eu vou falando, eu também só fui pensar depois de um tempinho e etc. Mas é importante a gente mostrar isso, que com o tempo a gente vai chegando a essa conclusão de que eu tenho que fazer essas escolhas e eu tenho que também ser responsável por essas escolhas que eu faço. Tudo é uma questão de escolha, né? Você pode escolher. Ah, mas eu não tinha opção em uma determinada situação, sei lá, qualquer que seja. Talvez tinha, talvez aquela opção não seja a mais fácil de você seguir, né? E talvez a gente não queira sair da nossa zona de conforto e por isso que a gente não escolhe, talvez, essas opções um pouco mais complicadas, mas sempre tem alguma opção. Dentro do contexto escolar, então, da escola, é muito importante que você tenha essa consciência do o que é importante, o que não é importante para o meu aprendizado, né? O que que eu preciso para aprender? Que tipo de coisa eu vou ter que, né, de situação que eu vou ter que escolher para que eu aprenda? Então, eu acredito que dentro desse contexto agora que a gente está vivendo, eu pensaria mais ou menos dessa forma, assim, né? Será que vai me afetar? Não vai me afetar? Se vai me afetar, como eu posso minimizar os efeitos disso, né? Esses efeitos ruins que vão chegar até mim? Então, é possível minimizar também, tá bom? Então, de qualquer maneira, não sei responder quantas pessoas da turma de vocês vão, quantas pessoas estão na escola. A gente vai retornar no ensino médio a partir da semana que vem. Então, só a partir da semana que vem que eu posso, né, ter uma noção do que vai e como vai ser. Bom, de qualquer forma, começando agora, a gente vai estar na página. Opa! Vamos lá, nós estamos aqui no capítulo 15, Química 2, Equilíbrio Químico, tá? Então, a gente viu na semana passada uma situação, a primeira situação aí, os primeiros conceitos envolvendo esse fenômeno chamado de equilíbrio químico, né? O equilíbrio químico é um fenômeno em que nós temos as chamadas reações reversíveis acontecendo e existem, evidentemente, alguns critérios para que essas reações reversíveis entrem nesse fenômeno, nesse estado de equilíbrio chamado de equilíbrio químico. Então, é importante que a gente consiga identificar quais são os critérios para que o fenômeno aconteça. Uma outra coisa muito comum, agora eu só vou fazer uma relação com outra disciplina, mas mostrando por que é importante entender o critério para que esse fenômeno aconteça. Eu vou fazer uma relação com isomeria, que é o que a gente está estudando em Química 1. Para cada tipo de isomeria, a gente tinha critérios diferentes, ou seja, o mesmo composto, a depender, ele pode apresentar isômeros geométricos e talvez também, ao mesmo tempo, apresentar um outro tipo de isomeria, que seja planar, a óptica, que seja. Então, quando eu analiso situações assim, eu tenho que entender qual é o tipo de critério que me permite falar assim, aqui efetivamente acontece esse fenômeno. Por quê? Porque está atendendo aos critérios que são necessários para que ele ocorra. No caso do equilíbrio químico, e no caso das isomerias também, todos eles têm critérios. E aí, para o equilíbrio, não basta ser reversível. É importante que seja reversível e é muito importante que esta reação também ocorra em um sistema fechado. Né? Porque assim, por exemplo, mas por que não pode ser um sistema aberto? Porque a depender do tipo de processo, você tem a formação de gás. E se você não está em um recipiente fechado, você pode perder a massa gasosa, evidentemente. E assim como que você pode determinar o estabelecimento do equilíbrio?
Um exemplo clássico, aqui em cima, ó. Aqui em cima mesmo, travou meu livro já, caramba. Nessa reação aqui. Nessa reação você tem exatamente esse contexto que eu estou falando, ó. Todos são gasosos. Se essa reação química, que é uma reação química passível de ocorrência de equilíbrio químico, se ela ocorre num recipiente aberto ou num sistema aberto, como que eu posso determinar o momento em que aconteceu o equilíbrio entre as espécies da reação? Não posso. Então, por isso que é a importância do sistema ser fechado, da reação ser reversível e do sistema ser fechado. Deixa eu só fechar aqui de novo e abrir de novo o livro, porque é uma miséria esse livro do Sazos. Eu não sei, até hoje eles não identificaram por que trava. E aí a gente tem que lembrar que no equilíbrio químico, o que é igual, e é por isso que nós chegamos àquela expressão da constante de equilíbrio, o que é igual são as velocidades, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, e também que as concentrações, a partir do momento do equilíbrio químico, elas permanecem constantes no processo. Então, são 3 pontos de fundamental importância para que a gente consiga agora determinar exatamente essa situação, o cálculo da constante de equilíbrio. Ela irá ser um valor, né, um valor numérico, evidentemente, sem unidades de medida, é um valor absoluto que vai mostrar a tendência da reação em formar produtos ou os produtos voltarem a se tornar reagentes. Então, a depender dos valores estabelecidos, isso depende de reação para reação, tá, pessoal? Então, a depender dos valores não tem um parâmetro assim específico, acima disso, acima daquilo. É mais por reação mesmo que os pesquisadores utilizam tal contexto. Mas, a partir desse parâmetro, você consegue visualizar se o processo será rentável em termos de produção de produto ou se não, se aquela situação, aquelas condições em que a reação química está acontecendo estão desfavorecendo a formação de produtos. Tá? Então, a constante de equilíbrio ela dá esse parâmetro e ela é muito importante e ela é uma das partes mais importantes, talvez, desse capítulo 15. Tá? Então, saber os critérios é fundamental, porque se você precisa saber os conceitos para poder chegar às ideias de interpretação do porquê que os fenômenos acontecem. Tá? Os conceitos eles servem para você interpretar o fenômeno. Tá? Por isso que é importante. Olhei uma questão, que tipo de conceito está aqui? Aí eu interpreto com base naquele conceito. Tá? Então é legal fazer, com o tempo você vai desenvolvendo também. É legal fazer essas relações. Tá? E na constante de equilíbrio, por as velocidades das reações diretas e inversas no momento do equilíbrio serem a mesma, né, serem iguais, eu consigo estabelecer um parâmetro, um cálculo, tá, com base nessa característica. Pelas velocidades, porque, meu Deus, perdi a palavra aqui, pelas velocidades das reações serem iguais, né, ou seja, a velocidade da reação direta, setinha apontando para a direita, é igual à velocidade da reação inversa, setinha apontando para a esquerda, tá? Quando essas velocidades são iguais, eu consigo chegar ao seguinte critério. Olha aqui, ó. Como que é a expressão de velocidade, né? É uma constante k vezes as concentrações dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Aí, no caso, se a reação for elementar, ou não, se tiver que determinar lá, mas nesse caso aqui, normalmente a gente utiliza reações elementares, por isso que os coeficientes aqui, os expoentes, na verdade, acabam se tornando os coeficientes do balanceamento, beleza? Então, nessa situação aqui. Agora, quando você tem que determinar exatamente a cinética da reação, né, expressão da velocidade, com aqueles cálculos de cinética, aí não. Você tem que trabalhar com aquele modelinho que a gente aprendeu lá nos capítulos 11, 12 e 13, se não me engano. Aqui as reações são consideradas de natureza elementar, então a gente pode dizer que os expoentes das substâncias serão os próprios coeficientes do balanceamento. Beleza, tranquilo. Então, para cada velocidade, então lembre que a gente tem duas velocidades, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Para cada uma das duas velocidades, você tem expressões de velocidade, da lei de velocidade para cada uma delas. Então, ó, no primeiro caso aqui, a V1,
né? A velocidade 1, ela é determinada quando as concentrações dos produtos, né, a constante K vezes as concentrações dos reagentes elevados aos seus expoentes. Beleza. Então, quem são os reagentes da velocidade 1, né, da reação direta? X e Y. Então, é X, concentração de X elevado a A, que é o coeficiente estequiométrico do balanceamento, e Y, que é o outro reagente, elevado a B, que é o seu coeficiente de balanceamento. Tudo isso vezes uma constante K. Bom, isso é a velocidade 1. Só que nós temos que lembrar que tem um fenômeno inverso acontecendo simultaneamente ao processo direto. Então, se eu pensar no processo inverso, eu considero a velocidade 2. A velocidade 2, ela também, então, tem uma expressão de lei de velocidade para ela. Só que agora, perceba que os reagentes, eles alteraram, uma vez que você está olhando agora para a outra direção da reação, certo? Então, agora, na velocidade 2, que é a velocidade da reação inversa, os reagentes passam a ser Z e W, elevados aos seus coeficientes, C e D. Por isso que, no equilíbrio, como as velocidades são iguais, você tem o seguinte, você pode me dizer que a expressão da lei de velocidade 1 é igual à expressão da lei de velocidade 2. Né? As constantes são eliminadas e você tem a expressão daí da lei de velocidade. Do equilíbrio químico, da constante de equilíbrio, onde você é sempre determinado por concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes de balanceamento, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes de balanceamento. Ok, tranquilo, beleza. Só que, aqui tem o que eu acabei de falar. O valor numérico da constante que eu falei indica a extensão da reação, isto é, a tendência dos reagentes se transformarem ou não em produtos. Quanto maior for o valor de Kc, né? Quanto maior for esse valor mais depende, depende de como que você está analisando a situação, mas de forma geral, quanto maior é o valor de Kc, mais reagentes tendem a se transformar em produtos. Mas aí você tem que pensar assim, tá? Quanto maior em relação a quê? Por isso que eu falo que depende de reação para reação, tá bom? E aí os exercícios, se pedirem para que você interprete o valor de Kc, eles vão te dar algum ponto de referência, tá? Para que você possa me dizer, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, tá? De forma geral, quanto maior é esse valor, mas quanto maior comparado a qual? Ao quê? Qual é o parâmetro de comparação? Então, por isso que é fornecido alguns parâmetros, não explicitamente. Às vezes, esses parâmetros podem estar lá no texto, escondido, que você tem que fazer a interpretação, né, na forma textual. Talvez não venha na forma de número, nem nada. De qualquer maneira, quanto maior o valor de Kc, mais reagentes se transformam em produtos. E quanto menor, mais produtos se transformam em reagentes. Então, o cara que trabalha com produção de material, de matéria-prima química, né, de substratos da indústria química, ele tem que entender disso. O cara que vai fazer engenharia química, o cara que vai fazer medicina também, ele tem que entender um pouco desse equilíbrio, uma vez que esse equilíbrio dinâmico, como eu falei na semana passada, acontece na nossa corrente sanguínea, né? As trocas gasosas e assim sucessivamente. É ele que provoca, por exemplo, a sensação de fadiga, não o equilíbrio, né? Mas o desequilíbrio gasoso que provoca aquela sensação de abafamento quando a pessoa está com crise de ansiedade, né? Parece que está faltando ar, justamente porque o equilíbrio está tendendo para um lado do qual ele não é interessante, que é justamente isso aqui, ó. A constante de equilíbrio, naquele momento da crise de ansiedade, está fazendo com que a reação ela tenda a se comportar de uma forma diferente do natural, fazendo assim com que você se sinta, digamos assim, com aquela preso, né, com a sensação de que está abafado e etc. Beleza? Então vamos para o importante, o cálculo da constante de equilíbrio, tá? O cálculo da constante de equilíbrio, ele pode vir de duas maneiras para você. Ele pode vir simples,
Ai, meu Deus, só um minutinho que tem ligação de São Paulo aqui enchendo o saco. Ele pode vir simples, tá? Como aqui nesse primeiro exercício, ou em que ele fala assim, ó, te dá uma reação, a reação de produção de amônia, de síntese de amônia, e diz assim, as concentrações no equilíbrio. Ótimo. É o primeiro ponto importante na hora que você vai calcular a constante de equilíbrio. Você só pode calcular a constante de equilíbrio se você souber as concentrações das suas substâncias no equilíbrio. Você não pode utilizar as concentrações iniciais, nem as concentrações finais do material. Você tem que estabelecer, uma vez que é no equilíbrio que as concentrações permanecem constantes a partir desse momento, são esses os valores de concentração que você sempre tem que buscar para determinar as concentrações ou a constante de equilíbrio. Então, ó, primeiro, são concentrações. Então, ó, concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes. Então, você tem que saber calcular a concentração, porque nem sempre o exercício vai te trazer a concentração mol por litro. Ele pode simplesmente te dar uma massa e te dar um volume e te pedir para calcular a concentração. Ou seja, você tem que pegar aqueles cálculos todos lá da concentração, lá do capítulo 3, e voltar com eles aqui agora para poder explicitar a constante de equilíbrio com base nas concentrações. Então é muito importante. Vai aparecer um exercício resolvido aqui que vai ilustrar justamente essa situação que eu estou falando. Bom, nos casos mais simples, então, as concentrações no momento do equilíbrio já são fornecidos para vocês. E aí o que você faz? Você simplesmente monta a expressão da constante de equilíbrio. É muito importante você montar a expressão da constante de equilíbrio. Um momento que eu vou pegar só o meu quadrinho aqui, que ele ficou ali na mesa ali, só para eu demonstrar para vocês uma situação. Só um minuto. Pronto, voltei. Então, olha só, pessoal. Esse tipo de situação, ela é importante quando acontece esse fenômeno aqui, que você simplesmente faça o quê? Pega os valores de concentração que ele forneceu no equilíbrio e substitua na expressão da constante. Bom, se você tem alguma dificuldade na montagem da expressão da constante de equilíbrio, eu posso fazer um exemplo aqui agora. Presta atenção, que é apenas a montagem, tá? Eu não estou calculando nada, eu vou calcular daqui a pouco para vocês. Vamos lá. Eita! Vamos lá. Olha só. Se eu quisesse montar a expressão da constante de equilíbrio para qualquer situação, olha que interessante. Vamos pegar essa situação aqui de cima. Ó, essa daqui. Em que você tem o ácido acético reagindo aí com água, né? Vai sofrer ionização. Separando-se em H3O+, que é o hidrônio, e o CH3CO-. Aqui já começa uma situação, né, de equilíbrio químico, que a gente vai ver que é justamente o capítulo 17, que tem relação com o pH. Tá? Então, muita atenção. Se eu quisesse montar a expressão da constante de equilíbrio para essa reação, perceba que ela está equilibrada, beleza? As quantidades de reagentes e produtos são a mesma, 4, 6, beleza? Tá tudo igual. Então, vamos lá. 3 oxigênios, um carbono, beleza. Então, ó, se eu quisesse montar a expressão da constante, primeira coisa que eu faço, verifico o balanceamento da equação. Beleza, tá balanceado? Tá, ok. Então agora eu monto a expressão da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, Kc. Lembra, ó, existem dois tipos de constante de equilíbrio. Ambas são calculadas da mesma forma, mas a interpretação é dada porque a gente trabalha com substâncias em estados físicos distintos. Kc é quando você trabalha com a concentração da substância, né? Número de partículas por volume. Beleza. Agora também existe o Kp, se você estiver vendo aqui no cantinho da tela, ó, Kp, que é a constante de equilíbrio para reações gasosas. Porque aí o equilíbrio, ele vai ser... A constante de equilíbrio, no caso das reações gasosas, ela é melhor estabelecida quando você trabalha com a pressão que o gás exerce no recipiente
ou que as moléculas gasosas exercem, do que com a concentração de gás. Então, normalmente, a interpretação é só por isso mesmo, tá? Porque uma você está usando substâncias normalmente no estado aquoso, né, dissolvidas, soluções, e no outro você está usando gases. Ah, mas eu posso usar a concentração para os gases, igual está ali, ó, no exercício resolvido mesmo tem. Pode, mas em vista da dinâmica dos gases, normalmente costuma-se utilizar o Kp. A ideia é a mesma, produto sobre reagente, só muda a interpretação, né? E o tipo de situação também de fenômeno em que a gente observa elas, tá? Então a ideia é essa. Kc, então, é a concentração dos meus produtos sempre, né? Produtos. Então quer dizer, professor, então na hora que eu vou montar a expressão da constante de equilíbrio, produto é produto e reagente é reagente. Não sei, depende, tá? Porque se ele te pedir para falar, se ele falar assim, considere a reação inversa para o cálculo da constante de equilíbrio. Considere a reação inversa para o cálculo da constante de equilíbrio. Então quer dizer que você tem que olhar dos produtos para os reagentes, tá? Então é só ficar atento a esses detalhes mínimos que vão aparecendo muitas vezes em enunciado de questões. Se não aparecer nenhum tipo de detalhe, produto é produto, reagente é reagente. Você sempre vai usar os valores da reação direta, tá? Então, ó, H3O+, é um meu produto. Tem algum coeficiente? Não, é 1, né, elevado a 1, vezes a concentração do meu outro produto, que é o CH3CO-, dividido pela concentração dos meus reagentes. A não ser que o exercício me fale o contrário. Senão, eu vou usar normalmente isso daqui, C3COH vezes H2O. Pronto. Então, a montagem da expressão da constante de equilíbrio é bem tranquila, tá? É só você saber o que é produto e o que é reagente. Tem alguma dúvida aqui? E aí, se você tem os valores das concentrações no equilíbrio, como ele fez aqui, ó, simplesmente eu pego sempre os valores no equilíbrio e substituo ele na equação da constante. Tem que ser no equilíbrio, tá? Tem que ser. E aí a gente vem para uma segunda situação. A situação em que ele não fornece todas as concentrações. Às vezes nem fornece concentração. Não fornece as concentrações no equilíbrio. Ele pode te fornecer até uma, porque normalmente fornece para você ter um parâmetro. Ele pode até fornecer até uma só. E as outras você vai ter que determinar. Então essa é a situação talvez que muitas pessoas sentem dificuldade na hora de explicar aí as questões da constante de equilíbrio. Olha aqui, ó. Leiam isso daqui que são as restrições. É muito importante saber o que restringe ou não e o que pode ser ou não eliminado dentro da expressão da constante de equilíbrio. Por exemplo, substâncias sólidas, né? Elas têm concentração constante igual a 1, então elas são eliminadas da expressão da constante de equilíbrio, tá? Isso é muito importante saber, porque nesse capítulo aqui, 19, nós vamos trabalhar justamente o produto de solubilidade, em que você vai ter substâncias sólidas ali no processo. Então é importante já identificar que sólidos têm concentração constante ou considerada igual a 1, que seja, tá? E tem outras restrições que vocês também podem ler. Bom, agora eu venho para esse exercício aqui. Algumas questões do SAS, ela trabalha com esse contexto aqui, ó. Cadê? Que ela usa essa fórmula aqui. Então, se ele te perguntar assim, se ele te perguntar, né, para calcular o Kp, utilizando aí valores da constante de equilíbrio, é só substituir nessa equação aqui, beleza? Se tiver alguma dúvida, depois você me pergunta. Mas olha só, o que é interessante desse capítulo, isso daqui quase nem cai, eu nunca vi muito em vestibular e nem essas coisas. Mas o exercício resolvido número 2, sim, ele é muito importante. Ó, dada a equação química hipotética abaixo, ele te fornece uma reação, pode ou não estar balanceada, verifique se precisa de balanceamento a equação,
tá? Se já tiver os números na frente digitado, normalmente é porque já está balanceado. Mas se não tiver, dá uma olhada, porque talvez ele queira que você balanceie a equação. Então, verifico o balanceamento da minha equação química, verifico que ela é reversível, portanto, provavelmente ele vai pedir para eu calcular o Kc aqui, a constante de equilíbrio. Aí ele fala o seguinte, ó, considere que 100 mol de X foram colocados em contato com 200 mols de Y. Veja, eu peguei a quantidade. Agora, desses 100 mol, desses 200 mol, eles vão reagir conforme as proporções estequiométricas, lá em cima. Mas isso não quer dizer, ele não quer que eu faça assim, se eu tenho 200 vai reagir. Posso também, mas não é o foco da questão. Tá? É importante que você saiba que as quantidades que eu coloco para reagir, elas são aleatórias, mas elas vão reagir na proporção do balanceamento. Não tem outra. Tá? Não interessa, eu posso colocar um trilhão de moléculas de qualquer coisa, de mols de qualquer coisa dentro de um local, ele vai reagir conforme o balanceamento, conforme os coeficientes estequiométricos. Então, considere que 100 mol, veja, 100 mol não tem concentração nenhuma sendo explícita aqui. Logo, provavelmente, eu não vou usar 100 mol. Eu tenho que determinar, provavelmente ele vai me dar alguma coisa para determinar as concentrações de X e Y, tá? E aí a gente vem o seguinte, ó. Em um reator fechado, temperatura constante. Ótimo, show. Considerando ainda que o volume do reator é igual a 10 litros, calcule o Kc da reação. Na temperatura em que ela ocorreu, que ele não falou, mas ele falou que é constante, considerando que no equilíbrio a concentração de X2 é igual a 4 mol. Então, perceba o seguinte, ele já te deu os dados suficientes para que você calcule ou determine a constante de equilíbrio. Então, ele te deu o número de mols das substâncias que são os reagentes, ele te deu o volume do local, né, do recipiente em que está acontecendo essa reação, 10 litros, ótimo. E disse o seguinte, olha, quando estabeleceu-se o equilíbrio químico, lembra que eu falei que sempre tem um valor parâmetro para você poder chegar aos outros? Quando estabeleceu-se o equilíbrio químico, a concentração de X no momento do equilíbrio era igual a 4 mol por litro. Só que eu tenho que lembrar que a minha constante de equilíbrio ela não é dada por X apenas, por uma substância. Se eu montasse a equação da constante de equilíbrio para esse processo aqui, ficaria Kc, concentração dos meus produtos, X, isso daqui é a reação da amônia, né? É a cara dela. Concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. Então, que burro. Nossa, peraí. Fui dividindo tudo. X2 ao cubo, Y2 elevado a 1, né? Não precisa nem colocar. Bom, essa é a expressão da constante de equilíbrio. Então, quer dizer, eu já sei, por exemplo, que esse valor aqui, ó, ele já foi me fornecido. O valor de X, porque no equilíbrio eu já tenho a concentração de X2 igual a 4 mol. Aqui é 4. Eu já sei que aqui é 4, porque no equilíbrio a concentração de X é igual a 4. Só que agora eu tenho que determinar quem é a concentração de XY3, que é o meu produto, e de Y2, que é o meu outro reagente, para eu poder chegar à constante de equilíbrio. Como que se faz isso? Todos os livros, isso é um padrão, né? A gente utiliza a técnica da montagem de uma tabelinha. Primeiramente, observam-se as concentrações dadas antes do fenômeno ocorrer. Segundo, o andamento da reação. Então, a primeira coisa que você vai observar. No início da minha reação, qual eram as concentrações das minhas substâncias? Então, a gente faz uma tabela da seguinte maneira. Colocando nessa tabela o início da reação, o meio da reação, que é o que foi consumido e o que foi formado, e o que foi estabelecido no equilíbrio. São os 3 pontos importantes de análise. Início, meio e fim, início, meio e equilíbrio da reação.
tá? Beleza. Ou seja, no início eu tinha X, quantos mols desse X foram necessários, né? Quantos mols da substância X, da substância Y, foram necessários serem consumidos, quantos mols da substância YX3 foram necessários, foram formados no processo, e a partir dessa quantidade, em que momento se estabeleceu o equilíbrio, tá? Então veja bem, quanto de X foi necessário para se estabelecer o equilíbrio? Quanto de Y é necessário para se estabelecer o equilíbrio? Quanto de YX3 é necessário para se estabelecer o equilíbrio? Por isso que você faz esses três pontos. Se você olhar os nossos valores, ele não tem 10 mol por litro, nem 20 mol por litro. O que ele me fala é, são 100 mols de X e 200 mol de Y2. Então, veja bem, com esses dois valores aqui, obviamente, e o volume do recipiente sendo de 10 litros, eu consigo determinar as minhas concentrações no início da reação. Quando ela começou. Então, quando ela começou, qual era a concentração de X? Concentração, né? Para quem não lembra, a concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Então, é 100 dividido por 10, 10 mol por litro. 200 dividido por 10, 20 mol por litro. Então, no início da minha reação, as concentrações de X2 e Y2 são, respectivamente, 10 mol e 20 mol por litro. Beleza, tranquilo. Por que que o produto é zero? Porque eu falei, não porque eu falei, é ótimo, mas porque no início da reação, a reação está começando. Lembra que eu falei na semana passada? Que quando o início da reação é quando você está começando a colocar, então é como se eu tivesse um recipiente com o X2 com 10 mols por litro ali, um outro recipiente com 20 mols por litro do Y2, só que ainda eu não coloquei eles em contato, não reagiu. Então, no início da reação, no começo da reação, não tem produto formado. Não começou ainda. Agora, no meio, sim. No meio tem. Como que eu obtenho as concentrações do meio? Por que da reação? Por que elas são importantes? Porque é a partir dessas concentrações do meio da reação, né, no momento em que ela está acontecendo, que eu consigo estabelecer as concentrações no equilíbrio. Por isso que ele me deu essa concentração aqui, ó. Por quê? Porque eu consigo agora te dizer o seguinte, olha, se no início da minha reação eu tinha 10 mol por litro de X2 e quando se estabeleceu o equilíbrio, foi verificado que a concentração dessa substância é de 4 mol por litro, logo, se ele é um reagente, para chegar a essa concentração, né, de 10, para chegar à concentração de 4, quer dizer aqui que foram consumidos 6 mols por litro. Óbvio, tranquilo. Por isso que é importante você ter esse parâmetro aqui. Se não tiver ele, vai ter um outro, você vai ter um outro. Sempre vai ter um parâmetro que vai ser possível você estabelecer as quantidades que estão sendo consumidas e formadas no processo. Depois de estabelecidas as quantidades que são consumidas e formadas no processo, você parte para as concentrações no equilíbrio. Então agora, como que eu faço para determinar quais foram as concentrações das outras substâncias, né? No caso, Y2 consumido e YX3 formado no processo? Simples. Agora, depois de descoberto pelo menos um dos valores aqui embaixo, eu olho para os coeficientes do meu balanceamento. Se você olhar, ó, o coeficiente de x2 é 3 e o coeficiente de y é 1. Então eu quero saber assim, bom, se foram consumidos, porque é um reagente, tudo que é reagente é consumido. Se foram consumidos 6 mol por litro de X2, quantos mols de Y2 foram necessários para reagir com essa quantidade aqui?
Você simplesmente olha os coeficientes ou você faz a regrinha de 3. 3 mol de X2 reage com 1 mol. Oh, poxa, eita, desculpa. 1 mol de Y2. Se eu tenho 6 mol por litro, né, 6 mol do X, quantos eu vou precisar aqui? Ou você faz direto, você vai ver que é 2, né? Então aí você tem quer dizer que se foram consumidos 6 mol por litro de X, o Y precisou ser consumido 2 mol. Para quê? Para reagir com essa quantidade de X aqui. Beleza? Tranquilo. E aí você faz o seguinte. Bom, se foram consumidos 2 mol por litro do Y, só pode que aqui é 18. Ou seja, no equilíbrio eu tinha 18 ainda, né? Só foi consumido 2 no meio do processo. Então sobrou 18 ainda lá no equilíbrio. É claro que sobrou, quer dizer que não está... A reação ela entrou num estágio em que o fenômeno de produção, a velocidade com que a reação de formação do produto se tornou a mesma velocidade. Então, ela entrou no equilíbrio quando as concentrações chegaram a esse valor, tá? Então, é muito importante que você tenha essa consciência. Bom, quanto de produto foi formado? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar X ou Y, vou usar X, ó. Então, 3 mol de X2 forma 2 mol de YX3. Se eu tenho 6 mol de X2, YX3 foi formada alguma coisa que eu não sei, que é justamente o que eu vou analisar. Se eu fizer a relação aqui, eu percebo que a quantidade de produto formado é 4 mol por litro. Bom, se no início da minha reação eu não tinha nada de produto e foi formado ali no meio do processo 4 mol por litro, bom, quer dizer que no equilíbrio químico só pode ser 4 mol por litro aqui também. A não ser que ele tivesse me fornecido alguma concentração aqui antes. Mas como ele não me forneceu, zero, né? Então a diferença entre esses valores, perceba isso, que como que eu estou obtendo os valores no equilíbrio aqui? Você já deve ter percebido isso. Que eu estou obtendo esses valores fazendo o quê? Subtraindo, né, a concentração do início menos o que foi consumido. É claro que você pode fazer o delta e achar um valor negativo aqui? Pode. Mas aí você tem que interpretar que existe concentração negativa? Não. Aquele sinal negativo ou aquele sinal positivo que aparece na frente do número no meio da reação significa o que está sendo consumido e o que está sendo formado no processo. Né? Não é um valor positivo ou negativo. Lembre-se que não existem concentrações negativas. Não tem como. Tá beleza? Então, aí, com base nesses valores, eu determino a constante de equilíbrio. Como? Pego agora... Cadê aqui? Deixa eu limpar um pouquinho aqui, que eu já estava Ô, tudo bagunçado. Gustavo, Oi? eu me perdi. Como é que você fez para achar a concentração do 2YX3 ali? Aqui, ó, no cantinho, ó, igual eu achei a do Y. Eu usei a relação, ó. Se eu sei a concentração de uma das substâncias no momento em que a reação, poxa, no momento em que a reação está acontecendo, que é esse consumidos e formados, o que eu chamo de meio da reação, início, meio, equilíbrio, início, meio, equilíbrio. O meio é o momento em que a reação está acontecendo. Então, para que eu chegue no equilíbrio, eu tenho que determinar as concentrações no meio, no momento em que a reação está acontecendo. Como que eu faço isso? Ele vai me fornecer um valor parâmetro, igual aqui ele me deu 4 mol por litro. Então eu sei que se no equilíbrio a concentração de X2 era 4 mol por litro, óbvio que foi consumido, por ele ser um reagente, 6 mol dessa substância durante o processo. Beleza? Bom, com esse 6 mol aqui que eu descobri, com base nos valores, né, a diferença entre o valor no início e o que foi consumido ou formado te dá o valor no equilíbrio, tá?
Então, com base nesses valores aqui, eu consigo determinar agora as quantidades das outras espécies que participaram da reação. Para eu determinar essas quantidades, basta eu fazer a relação com o coeficiente estequiométrico, ó. Então, ó, eu sei que 3 mol de X2 formam 2 mol de YX3. Se no processo foi consumido 6 mol dessa substância X2, quantos mols de YX3, que é esse cara aqui do produto, foi formado? 3 para 2, né? 3 para 2, 6 está para X. Então, X é 4. Por isso que eu encontrei 4. Por isso que eu encontrei 2. Se 3 forma 1, 6 forma X. Sara? Sim, eu entendi agora. Mas Certo? Ah, tá. Aham, entendi, tá. Obrigada. Pronto, aí determinado, beleza, show. E aí determinou os valores da constante, determinou os valores do meu, das minhas concentrações. No momento do equilíbrio, eu venho aqui, monta a expressão. Produto, ai caramba, eu sempre começo com x. Y, x3 ao quadrado, concentração, né? Dividido pela concentração de x2 elevado ao seu expoente, ao cubo, vezes a concentração de y2. Gente, se alguém estiver falando alguma pergunta no chat, eu faço mais uma vez Como você acha o mol por litro no equilíbrio se não tivesse... Como que você acha o mol por litro no equilíbrio, se não tivesse o valor consumido? Tem que ter. Algum parâmetro tem que ter para você encontrar. Porque como é que você vai determinar a concentração no equilíbrio? Você não sabe o momento que aconteceu o equilíbrio, então o exercício ele tem que te fornecer algum parâmetro para que você determine, sempre com base nos coeficientes do balanceamento, as outras concentrações. Então, uma das substâncias vai ter algum parâmetro, algum valor que vai te fornecer essa ideia. Por exemplo, se ele te fornece o que foi consumido, ele sempre vai te fornecer no início. No início é importante que tenha, né? Então, se ele te fornece o que você tem no início, mais o que você foi consumido, então, por exemplo, se ao invés do 4, ele me fornecesse o valor de 10 e 6, né? No início e no meio da reação, obviamente que eu saberia, bom, se 10 mol por litro estava no início e foi consumido 6 mol, óbvio que sobrou 4. Então, esses 4, obrigatoriamente, são os 4 mol por litro que fazem parte do equilíbrio. Então, Murilo, sempre tem um parâmetro, um valor, para que você, com base nas relações dos coeficientes estequiométricos, você consiga fazer as regrinhas de 3 e chegar nos outros. Tá? Não tem como você descobrir assim do nada, sem nada não, entendeu? Tem que ter parâmetro, tem que ter valores que você consiga fazer as relações com os coeficientes estequiométricos. Pode ser qualquer valor, tá, pessoal? Mas são valores que são possíveis de você chegar a esses dados importantes, tá bom? Então, sempre tem um parâmetro. Visto isso, basta substituir sempre os valores. Olha aqui, a gente descobriu. Basta sempre... Deixa eu apagar isso tudo aqui, que é uma porcaria. Os valores no equilíbrio sempre que for montar calcular os valores, tem que ser os valores do equilíbrio químico. Não pode ser outro valor. Não pode ser no início nem no meio da reação, tem que ser no equilíbrio. Então, você tem que determinar os valores no momento, no equilíbrio. E sempre vai ter parâmetros para que você faça isso. Então, é importante que você saiba fazer as relações entre os coeficientes estequiométricos e o que está sendo formado e o que está sendo consumido na reação. É muito importante a regra de 3 nesse momento, para você ter uma noção. Porque às vezes você vai olhar um exercício, mas o exercício não me forneceu a concentração no equilíbrio. Ótimo, mas ele te deu um outro parâmetro que você chega lá. Só você ficar atento. A quê?
possivelmente aos coeficientes do balanceamento. Dado isso, você vem aqui, substitui e tem o valor da constante de equilíbrio. É um valor muito baixo, então perceba que nessas condições aí a gente tem alguma reação adversa aí sendo acontecida, está acontecendo. Algum tipo de processo que está impedindo a formação de produtos. É claro que isso eu teria que ter um parâmetro para estabelecer aqui com esse valor, tá? Para comparar com esse valor. Beleza, pessoal? Deu para entender como que se faz o cálculo? O que é necessário para fazer o cálculo? Uma atividade excelente que você pode testar, que é bem facinho. Primeiro, ó, essas três aqui, essa para sala são tranquilas de fazer, tá? São bem fáceis de serem feitas. E a 4, ela é muito legal, tá? Porque ela envolve análise gráfica, determinação de velocidade média, lá cinética, e cálculo da constante de equilíbrio. Então, eu quero fazer ela com vocês também, mas se vocês quiserem tentar fazê-la em casa, tentem fazer. As outras são ridículas, vamos colocar assim, são toscas, né? Coisa que você faz, você bate o olho e faz sem muito pensamento muito elaborado. Agora, a 4 e a 5 são um pouquinho mais gostosas de fazer, porque elas te puxam um pouquinho mais. Mas é fácil também, não tem muita dificuldade. Tranquilo? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? A gente tem um tempinho ainda. Eu parei de compartilhar justamente porque eu vou pausar agora e depois, na próxima aula, a gente vai resolver exercícios, porque o capítulo 16 é super rápido, tá? Muito fácil e rápido. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Se não temos perguntas, se não temos dúvidas, então tchau para vocês e até semana que vem na aula presencial, tá? Até lá.